boa noite, é um prazer estar aqui. Hoje, em continuidade ao nosso programa de ensino à distância da SmartMed, nós vamos falar durante alguns minutos sobre acesso venoso central. Para quem não me conhece, uma apresentação simples, meu nome é James Skinovski, eu sou cirurgião geral e trabalho mais com novas tecnologias como cirurgia minimamente invasiva e outras. Bem, as principais veias centrais que nós podemos acessar para funcionar e termos acesso ao sistema venoso são a jugular interna, a subclávia, as femorais e ainda temos a oportunidade, se houver necessidade, de dissecação de veias periféricas com introdução do catéter até uma veia central. Então essas são as principais veias do nosso sistema venoso, as principais veias acessíveis aos nossos procedimentos. As principais indicações do acesso venoso central. A administração de medicamentos lesivos às veias periféricas, ou seja, com uma hiperosmolaridade importante, como a nutrição parenteral total e outros medicamentos, a medida da PVC, a utilização do catéter de Swan-Ganz na monitorização da pressão na artéria pulmonar, para hemodiálise, no uso de um catéter permanente, usualmente na jugular interna, também para colocação de um marca-passo, para quimioterapia em catéter permanente e, obviamente, na ausência de acessos periféricos e a necessidade de um acesso ao sistema vascular. Cabe dizer aqui que, especialmente naqueles quadros de hipovolemia, o que vale mais a pena, o que é mais acessível e que passa um volume maior de líquido no menor número de tempo, são realmente acessos às veias periféricas. Então, quando há especificamente uma indicação de volemia, de aumentar a volemia, é melhor, se houver condições, o acesso a veias periféricas ou até mesmo uma flebotomia do que propriamente a introdução de um catéter central que tem usualmente um raio menor. Nós vemos aqui as principais indicações, como nós colocamos, catéter de Swan-Ganz, anteriormente a colocação de um marca-passo, acesso para hemodiálise, que é então um acesso mais prolongado, aqui novamente o marca-passo. Principais contraindicações da punção de veias centrais. Coagulopatias, isto é uma contraindicação relativa, e a gente tem que colocar na balança se essa patologia e a introdução de um catéter central será mais deletério ou benéfico para este paciente, para esse tipo de doença. Isso é óbvio, vai depender da história do paciente, vai depender da gravidade dessa coagulopatia, de número de plaquetas, enfim. Infecção, por óbvio, no trajeto das veias, nós não podemos puncionar uma jugular interna em uma região cervical que está com uma celulite ou uma dermatite. Obviamente vai servir como porta de entrada para esses micro-organismos. Deformidades torácicas é uma contraindicação importante, isso acontece muito em pacientes mais idosos, com deformações da coluna ou mesmo do arcabouço torácico, que torna muito difícil e perigoso essa punção, porque a frequência de problemas como o pneumotórax realmente vai aumentar bastante nesses casos. Possibilidade de NPT, obviamente é uma vantagem, né? Então, se a gente for fazer uma cirurgia, um procedimento grande, e esse paciente já tem uma possível indicação de NPT, é melhor que já se aloque uma punção venosa central para deixar esse paciente preparado. Possibilidade de administração de drogas em lúmens distintos, o que se dá com os catéteres duplo lúmen mais modernos. Quais são as desvantagens em comparação à punção venosa periférica? Bem, os riscos, obviamente, por óbvio, são maiores, né? Nós estamos lidando na profundidade, na proximidade de órgãos vitais, enfim.
a desvantagem, o risco é maior. Mas, claro, dosando o risco-benefício, é claro que essa opção é uma opção em mãos hábeis, segura. Também nós temos complicações mais graves da eventual permanência desse catéter, ou seja, tromboses, infecções que podem adentrar o organismo, etc. Né? Pacientes obesos, por um lado, esse acesso venoso ele torna-se mais fácil e importante, mas em determinadas condições, como a nasarca, ele torna-se muito difícil, seja por flebites de repetição, seja por uma anasarca com edema generalizado, ou mesmo por trombose dessas veias. Então, o mais seguro é partir realmente para dissecção venosa, ou seja, a flebotomia. Quais que são as principais diferenças entre a escolha entre uma punção de jugular interna e de subclávia? Costuma-se dizer que a principal indicação entre as duas é a experiência do médico. Então, no meu caso, a minha ampla experiência é muito maior em subclávia do que a minha parca experiência em jugular interna. Então, a minha primeira opção é subclávia. Mas existem algumas diferenças técnicas. Então, numa punção de jugular interna, é maior a chance de punção arterial. Por quê? Porque a carótida, obviamente, por óbvio, está ali no feixe vasculo nervoso do pescoço, acolada à jugular interna, essa chance é maior. Maior chance de infecção, porque é um acesso mais superficial. E menor chance de pneumotórax, porque está mais longe das pleuras e da parte pulmonar, apesar que ainda é possível. Na subclávia, a chance de hemotórax, pneumotórax é maior, essa chance globalmente é de 3%, então é 3% a chance de, durante uma punção de subclávia, acontecer um pneumotórax, e todos nós que trabalhamos, que temos uma certa, que pegamos subclávia com uma certa frequência, todos nós já tivemos casos de pneumotórax. Tá? O importante é uma detecção precoce e um eventual tratamento precoce, se houver necessidade de drenagem torácica, o que é uma mínima porcentagem de casos. A chance de infecção é maior, porque é mais profundo, assim como a chance de punção arterial é menor em comparação com a jugular interna. Então, as maiores dificuldades técnicas são trazidas inicialmente pela inexperiência daquele que está fazendo o procedimento, como qualquer curva de aprendizado. Procedimento ou cirurgia prévia que já tenha sido feita na região, ou seja, processo cicatricial, fibrose, os elementos anatômicos já não estarão mais nos landmarks, nos seus locais adequados, e isso torna muito difícil o procedimento. Irradiação terapêutica do pescoço, óbvio, e nos pacientes obesos, IMC maior do que 30, em especial maior que 35, realmente a dificuldade técnica é maior pelo simples aspecto de profundidade. Eu não vou detalhar passo a passo, nós vamos passar em termos funcionais, como que você faz uma punção venosa central, tá? Na oportunidade de uma aula prática, a gente mostra isso com manequim, com o material, o que torna essa visualização bem mais prática e visível. Bem, todos esses procedimentos de punção venosa central ou de flebotomia, há a necessidade absoluta de asepsia e antisepsia. Então, para todos eles, nós devemos estar completamente paramentados, nós devemos realizar antisepsia no local, com o material que nós tivermos, clorexidina, ou seja, o PVPI ou o que for. Para todos eles, após essa asepsia e colocação de um campo fenestrado, pelo menos estéril, há a necessidade de anestesia local, que pode ser feita com anestésio normal, uma lidocaína, 1-2%, tá? Inicialmente com uma agulha de insulina, para que o paciente não tenha tanta dor, e posteriormente com um acesso mais profundo no trajeto onde a nossa agulha de punção vai passar. Claro que existem exceções, né? Existem exceções numa emergência
pronta, em que o paciente já chega sem consciência, obviamente, e a gente tem que fazer esse procedimento extremamente rápido, e não há necessidade ou não dá tempo de ter todos esses cuidados. Usualmente para jugular interna e para subclávia, a gente coloca os pacientes em posição de Trendelenburg para que aumente o enchimento venoso e essas veias que nós vamos puncionar fiquem mais acessíveis. Tá? Retirar o ar da agulha, do catéter, antes da punção, preferencialmente do lado direito, especialmente na punção de subclávia. Se não fosse uma aula gravada, eu ia aqui parar e ia perguntar para vocês o porquê disso aí. Tá? Mas como nós estamos aqui demonstrando o estúdio e demonstrando o que nós podemos fazer aqui, nós preferencialmente escolhemos o lado direito para evitar uma das complicações plausíveis, que é rara, mas que acontece, eu já vi, não comigo, ainda bem, mas já vi com outros colegas, que é a punção inadvertida do ducto torácico. Todos nós sabemos que só existe um ducto torácico e passa pelo hemitórax esquerdo. Então, a gente vai preferir, se possível, puncionar do lado direito para evitar essa complicação. De novo, rara, mas que existe de maneira comprovada. Bem, aqui eu deixei até essa colocação falando em intracarte. Intracarte, obviamente, é um catéter antigo, mas em que alguns serviços, por questão de economia ou de falta de recursos, como preferirem, ainda existe. De qualquer maneira, cada catéter que existe em cada serviço tem a sua peculiaridade. Usualmente, nós temos acesso aos duplo lumen, cuja diferença fundamental é a necessidade de, após a punção, passar um dilatador, retirar esse dilatador e daí colocar o catéter permanente, o catéter que vai ficar, ok? Posição de Trendelenburg para todos, usualmente tanto para jugular interna quanto para subclávia, a face virada para o lado contralateral, que também facilita, e facilita a colocação, o trajeto correto do catéter. Relembrando um pouquinho da anatomia, aqui vocês veem o feixe vasculo nervoso do pescoço, onde vocês têm os nervos, onde vocês têm especialmente o vago, a jugular interna e a carótida a posteriori, como aqui a gente pode notar. Lembrando que usualmente a veia que a gente enxerga, que a gente visualiza mais superficial, é a jugular anterior, não a interna, que usualmente não se visualiza, até porque por causa do esternocleidomastoideo. Continuando um pouquinho, agora falando mais especificamente da punção da jugular interna, a posição anatômica para que se realize esse procedimento então, a agulha ela deve se encontrar no vértice do triângulo formado entre as duas porções do esternocleidomastoide ou mastoide, como queiram, e a clavícula, como nós podemos ver aqui na figura. Então, exatamente neste vértice é que a agulha será introduzida mais ou menos em 45 graus. Mais uma vez, em Trendelenburg, posição contralateral da cabeça, palpa-se a carótida medialmente e se direciona a agulha em uma profundidade de um ângulo de 45 graus para o mamilo ipsilateral. Então, no vértice desse triângulo, com a agulha a 45 graus, direcionada para o mamilo do mesmo lado, ipsilateral. Essa seringa, ela apresenta 2 ou 3 ml de soro, isso é importante para que a gente possa, ao introduzir, aspirar ao mesmo tempo, vai aspirando, e quando vem aquele sangue, é o local correto de punção, e daí nós podemos retirar a seringa e passar o catéter definitivo, cuidando para não rasgar com a agulha a parte distal do catéter, que já tem casos relatados de embolia do catéter, felizmente muito raros, inclusive que vão até o interior do coração, inclusive com necessidade de cirurgia. Mais uma vez aqui mostrando a técnica da punção da jugular interna e aqui o resultado final. Sobre a punção da subclávia, existe a técnica
clavicular e a infraclavicular. Infraclavicular é de longe a mais utilizada, é a técnica de Seldinger. Mais uma vez, é uma técnica também às cegas, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com a ocorrência de iatrogenias. Bem, posição é a mesma, asepsia, paramentação, antisepsia, anestesia local e no trajeto. Trendelenburg, aqui usualmente se lança a mão de um coxim, um lençol dobrado, que é colocado na linha das omoplatas, para hiperestender a região cervical desse paciente. Direciona, aqui ao contrário, então todo esse procedimento de colocação do soro, de introdução da agulha a 45 graus, só que aqui a gente vai introduzir essa agulha no terço médio, abaixo do terço médio da clavícula, raspando. A gente tem que sentir o barulhinho da raspagem no periósteo. Também nunca esquecendo, com o bisel para cima, e vai se aspirando e se direcionando para a fúrcula external. A gente pode colocar um dedo da outra mão na fúrcula para que nós possamos usar como landmark, para nós nos basearmos nesse direcionamento. Então, mais uma vez, terço médio da clavícula, rente a clavícula, obviamente abaixo, sub, bisel para cima, direcionando e aspirando em direção à fúrcula external. Mais uma vez, a posição correta, então a gente pode manter aquele dedo ali como um marco, né, uma referência extremamente importante. Sempre após uma punção, tanto de jugular interna quanto de subclávia, é obrigatório que imediatamente seja solicitado e esse paciente seja imediatamente submetido a um raio-x de tórax. Tá? Isso para que se verifique se o catéter foi para o local correto. A gente vê casos, parece uma coisa incomum, mas não é, que esse catéter, ao invés de tomar um trajeto descendente, ele tome ascendente, tá? Então ele tem que ser, obviamente, reposicionado, tá? E, fundamentalmente, para ver se houve algum acidente de punção, como hemotórax, quilotórax e, especialmente, pneumotórax. Então, o conselho que eu dou se vocês tiverem que fazer esse procedimento no final de um plantão, segurem um pouquinho mais, segurem alguns minutos, vejam vocês mesmos o resultado desse raio-x, está tudo ok. Em último dos casos, tenho certeza absoluta que o colega que pegou o plantão vai pedir, vai ver o raio-x e tomar as medidas necessárias. E quando vocês estiverem em casa, liguem para esse colega para ter certeza se ele realmente realizou isso. Tá? Bom, isso é uma coisa óbvia, manter o material administrado, seja soro, enfim, acima do nível de punção, porque senão ele vai refluir. Tá? E o tempo de permanência ideal de um catéter de subclávia, jugular, eu acredito que seja até menos por causa do índice de infecção, mas teoricamente 30 dias em excelentes condições de asepsia. Depois há que se trocar a via, o local. Então esse aqui é um catéter duplo lumen, passado, bem colocado, foi lá, está lá, usualmente ali próximo do coração, ou até dentro do átrio, ok? Nunca vão embora ou se deem por satisfeitos sem realmente checar isso aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre punção da veia femoral. Ela não é tão utilizada, até acho que falta um pouco de treinamento, mas na parte prática, volto a dizer, a gente vai treinar um pouco isso, né? Passar essa técnica, mas é uma opção interessante, né? A veia femoral, ela se encontra medialmente à artéria femoral, tá? Como a gente pode ver aqui nessa figura, eu vou voltar e seguir. E a punção, ela deve ser feita abaixo do ligamento inguinal. Onde está o ligamento inguinal? Basta traçar visualmente uma linha entre a espinha ilíaca anterosuperior e o tubérculo púbico, e ali vocês têm a reflexão do ligamento inguinal. Então, abaixo desse ligamento inguinal. Vou ler de novo. Se traçarmos uma linha imaginária entre a espinha ilíaca anterosuperior e a sínfise púbica, ou o tubérculo púbico, a artéria femoral, ela corre diretamente através do ponto médio, ou seja, bem no meio. Novamente, uma linha entre a espinha ilíaca anterosuperior e o tubérculo púbico, bem no meio, um pouquinho abaixo, estará a artéria
femoral, tá? Um dedo medial, a veia femoral. Então, palpe a artéria femoral, localize o ligamento, como a gente já colocou, e no ponto situado a 1 centímetro do pulso femoral e a 3 abaixo do ligamento inguinal, você faz anestesia local para que esse paciente não sinta dor, enfim. Tá? Mais uma vez a anatomia, o nervo, a artéria bem medial, vocês podem ver ali o ligamento inguinal com o número 2, tá? Novamente uma linha entre a espinha ilíaca anterosuperior e o tubérculo púbico. Bem no meio está a artéria, um dedinho medial está a veia. Asepsia, antisepsia, aquela coisa toda, introduzir a agulha em direção cranial, num ângulo também de 45 graus, bisel para cima, e vai aspirando ali, tem ali teus 2, 3 ml de soro, vai aspirando até que o sangue reflua, e daí procede uma das técnicas de introdução do cateter. Aqui mais uma vez demonstrando isso, ok? Alguma dúvida, depois da apresentação a gente vai conversar, inclusive com os colegas aí que trabalham com UTI, etc., e a gente pode discutir qualquer outra dúvida. Alguns minutos sobre flebotomia. Todos nós é importante que saibamos também, mesmo os que não são cirurgiões, porque a gente pode se deparar numa situação em que não há nem condição de acesso à veia periférica, nem à veia central, um paciente com extrema nasarca ou com uma hipovolemia extremamente importante, e que nós vamos ter que lançar a mão de uma flebotomia, ok? Todo o procedimento, paramentação, asepsia, antisepsia, anestesia no local anatômico, tá? Tem algumas figuras que eu vou demonstrar, ligadura distal do vaso, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, e daí coloca o catéter na luz em direção ao coração, em direção central, tá? Teoricamente, deve-se evitar membros inferiores, flebotomia em membros inferiores, que é na safena, devido ao maior risco de trombose e especialmente infecção. Essas flebotomias em safena, que são deixadas para condições extraordinárias, elas usualmente duram poucos dias, 2, 3, até que esse paciente tenha uma volemia melhor, tenha outros acessos venosos e a gente possa trocar. Mas ela é muito importante na emergência e a gente tem que saber. Vamos lá, principais veias para flebotomia. No pescoço, faciais, muito pouco usadas, jugulares externas são plausíveis de fazer, especialmente em pacientes magros. As mais utilizadas são as basílicas, mas a gente pode utilizar também, eu já fiz na cefálica, entre o deltoide e o peitoral maior. Tá? Como a gente acabou de comentar, as safenas, elas são reservadas para aqueles pacientes em que não se consegue mais nenhum acesso venoso, ou pacientes que chegam chocados, politraumatizados, ferimentos por arma branca, ferimentos por arma de fogo, em que aquele paciente tem que receber uma volemia, uma entrada de volemia, de sangue ou o que for, rápida, tá? E um volume importante, usualmente 2.000 ml de uma vez só, em bolos, tá? E a gente não consegue mais pegar nenhuma veia, porque simplesmente as veias estão colapsadas, ok? A gente vai mostrar como se faz isso, mas ela é extremamente importante que qualquer médico que trabalhe num hospital, numa UTI, num pronto atendimento, tem que saber fazer. Ela é muito rápida, isso aqui você faz em 2 minutos. Tá? Vamos lá. No geral, então, você faz a incisão, você localiza a veia. A safena, em especial, ela é muito superficial. O local em que depois eu vou demonstrar ali, mas o local em que se realiza é no maléolo, a gente procura um maléolo medial no tornozelo, ele é medial ao maléolo medial. Se todos nós formos agora e palparmos o nosso maléolo medial e corrermos o dedo um pouco para anterior, a gente vai ver uma fossa, uma depressão. Ali, em 100% dos casos, está uma veia calibrosa, muito superficial. Nessa região basta incisar a pele, o subcutâneo é muito pequeno e vocês já vão enxergar a safena com a maior tranquilidade. Basta dissecá-la, isolá-la, como a gente vê ali,
passa 2 fios com o que vocês tiverem. Se tiver algodão 2 zeros, ok, um para cada lado. Se tiver nylon, vai o nylon, tá? Então, um para cada lado. Amarra o distal e o proximal, que está indo para o coração, façam uma pequena incisão, introduzam o catéter, pode ser inclusive mais calibroso, inclusive uma sonda uretral, uma sonda até nasogástrica, número 12, porque a veia realmente é bem calibrosa, tá? Passa, fecha esse segundo ponto com tranquilidade, só para manter o catéter no local, mas não pode amarrar muito, não pode apertar muito, porque senão o sangue, o soro, enfim, não vai entrar. Para isso, à medida que vocês forem apertando, basta olhar o soro, o sangue que está correndo. Se ele parar de pingar, vocês afrouxam um pouquinho. Se está pingando, beleza. Tá? Então é um procedimento muito, muito simples. Esse catéter ele pode ser retirado pela mesma incisão, ou como está mostrando ali a quarta figura, por contra-incisão, na tentativa de diminuir qualquer possibilidade de infecção. É muito fácil, é só fazer um pequeno pique com bisturi, passar uma hemostática, pegar o catéter e botar para dentro e você tira por contra-incisão. Tá? Aqui mais uma vez a localização, então de novo, maléolo medial, vocês podem ver aqui nessa figura, levemente medial, é muito fácil de achar, é só correr o dedo, ver aquela depressão ali, com certeza, 100% dos casos, né, nada é 100%, mas a veia está ali, ela é bastante calibrosa. Isso aqui com treinamento, você faz realmente em 2 minutos, já começa a correr o líquido que vai salvar a vida do paciente. Que é a incisão, então, o isolamento da veia e aquele passo a passo. Então, liga o distal, deixa reparar do outro lado, passa o catéter, amarra, cuidando ali para que o gotejo continue de maneira usual e depois sutura na pele. Então, retirada tanto pela mesma incisão, não tem problema, ou por contra-incisão, isso depende muito de rotina de serviço. Bem, a gente já falou em algumas das complicações, vamos lá para a lista delas, as mais comuns. A mais comum é punção arterial. Ah, como é que eu vou saber? Bom, vai puncionar, vai aspirar, vai vir um sangue vermelho vivo e vai fazer, inclusive, uma pressão contra o teu êmbolo. O teu êmbolo vai voltar sozinho, por causa da pressão do sangue arterial. Não tem problema, não precisa se desesperar, basta tirar a agulha e comprimir, usualmente isso com uma compressão aí de 10, 15 minutos, resolve. Vai fazer um hematoma sem maiores consequências e vai tentar no outro lado, usualmente, né? Pneumotórax, como a gente já falou, ocorre em 3% dos casos, por melhor que seja a técnica, não adianta. Então, sempre fazer o raio-x de comprovação. Hemotórax é mais raro, o mais comum é hematoma local, que se resolve também sem problemas. Lesão do ducto torácico, somente à esquerda, existe, mas é muito raro. Embolia gordurosa, nunca vi, mas está descrito. Embolia do catéter, nunca vi, mas está descrito. Hematoma é relativamente comum e de fácil resolução. Infecção, né, no trajeto, a gente vai ter que tirar, mandar para a cultura, mudar de lugar. Pseudoaneurisma da artéria subclávia, extremamente raro, felizmente, né? E derrame pericárdico também bastante raro. Então, esse aqui é um raio-x de pneumotórax, tirado logo após a punção. Um pneumotórax maciço desses aqui tem que drenar, infelizmente, tá? Então, a gente vai, um paciente que já está complicado, a gente vai adicionar mais uma complicação, mas acontece. Agora, um pequeno pneumotórax, não há necessidade, é simplesmente observação, repetir o raio-x até que isso resolva. Um grande pneumotórax como esse, com desvio de mediastino, comprometimento cardiovascular, é óbvio que tem que ser drenado. Acontece. Aqui, um caso de hemotórax, e também, se for um caso de quilotórax, é a mesma. Eu já vi um colega da residência fazer uma punção tranquila e ver lá todo um hemitórax com quilotórax, hemitórax esquerdo, né? E daí a gente se depara, a gente vai drenar e se depara com esse conteúdo totalmente leitoso. E por fim, uma complicação rara, grave, que é o pseudoaneurisma de artéria subclávia,
nunca presenciei, nunca ouvi falar, mas enfim, tudo pode acontecer na medicina, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido, por óbvio que é uma aula mais limitada, mais prática e que, por certo, a Smart Med vai nos dar a oportunidade de complementar ela num aspecto mais prático, com manequim, com o instrumental apropriado, e vocês vão ter a oportunidade de praticar e de fixar todo esse conteúdo. Uma boa noite, muito obrigado.